Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu queria fazer esse vídeo aqui rapidinho e eu não pretendo nem ler a Bíblia, na verdade. Mas para ajustar algumas coisas, para alinhar algumas coisas e para falar algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente ter em mente sempre, sempre, tá? Então, assim, tô, tô mais pegando um pouco a linha que eu usei no primeiro vídeo que eu mandei aqui, que é o vídeo 00, onde eu não lembro se eu cheguei a ler a Bíblia, eu acho que eu li sim alguma coisa, mas eu falei muito mais sobre filosofia da interpretação, que é uma coisa importante. Na verdade, nos dias de hoje talvez seja a coisa mais importante, talvez seja até mais importante do que ler o texto da Bíblia. Então, assim, ah, eu pretendo fazer mais vídeos lendo a Bíblia, claro, o canal é para isso. E se Deus quiser, eu assim farei. Mas acho que a gente antes precisa alinhar algumas coisas. Então, assim, a Bíblia, não sei se dá para chamar de um livro, né? Mas vamos chamar assim. A Bíblia é um livro que não foi escrito em pouco tempo, certo? Todo mundo sabe disso. Na verdade, é uma junção de vários livros, né? Daí, se eu não me engano, o termo biblios em grego tem a ver com junção de livros, tanto que daí que vem biblioteca, né? Mas assim, a Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos, provavelmente, para não dizer certamente, também foram editados em algum momento e foram rearranjados, colocados em uma certa ordem. E a gente sabe que a Bíblia inteira não teve um autor só, certo? Foram diversos autores, pelo menos alguns autores distintos, até porque não teria como, já que a Bíblia foi escrita ao longo de mais de 1000 anos, tá? Mas algo que eu acho que vocês concordam comigo, se você for cristão, você vai ver da mesma maneira que eu vejo, é que por mais que a Bíblia tenha tido diversos autores humanos, ela tem um autor com A maiúsculo, que foi não aquele que escreveu, mas o que inspirou a escrita, que é Deus. Então, assim, se eu for dizer que a Bíblia pertence a alguém, eu diria bem assim, olha, a Bíblia pertence a Deus, porque o principal propósito dela é comunicar para nós, não só para a gente, tá? Para qualquer ser humano ao longo de milhares de anos, alguma coisa sobre Deus. O maior propósito dela é esse, ponto. Então, assim, se a gente pega a Bíblia para tentar entender quem é Deus, conhecer esse Deus, tendo em mente que o dono da Escritura é Ele, então a gente inevitavelmente tem que, nesse momento, dar alguns passos atrás e reconhecer que se trata de um texto muito sério, muito sério, muito sério, muito sério mesmo. Então, eu falo isso provavelmente por uma audiência que não é feita de presbíteros, pastores, pregadores. Provavelmente quem me assiste deve ser assim membro de igreja. Então, eu não vou porque eu também não posso ficar dando dicas aqui para quem é pastor de igreja, porque eu não tenho know-how para isso, tá? Então, assim, falando como alguém que é um membro comum de uma igreja, que é um cristão comum, para outros que também são como eu. A gente tem que ter muito cuidado, esse é o meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista é sincero, a gente tem que ter cuidado com o que a gente acredita do que a gente está ouvindo, sacou? Porque, assim, hoje parece que é muito fácil qualquer um subir num púlpito de uma igreja para falar alguma coisa sobre a Bíblia. E às vezes o cara não tem o menor preparo. E, assim, cara, assim, eu nem sei dizer como eu
me sinto vendo isso, porque assim, para você ser médico, você tem que estudar 6 anos, no mínimo. Você, infelizmente, não tem uma prova como quem faz direito tem para poder advogar, mas enfim. Mas assim, pô, se você fizer alguma coisa errada, cara, você provavelmente vai matar alguém. Se você for médico, assim, sem saber o que você tá fazendo. E isso acontece, só que é uma coisa muito grave, muito séria. E para você ser qualquer coisa, pra você ser engenheiro, você tem que estudar aí 5 anos no mínimo. E não é assim, tipo, formei e vou fazer fazer o projeto de um prédio industrial. Não, não é assim, cara. Não é assim que funciona. Mas pra falar sobre Bíblia, muitas vezes a gente aceita qualquer um. Então, assim, o que é mais importante? Um médico que salva uma vida ou alguém que sobe um púlpito para ensinar quem é Deus para uma comunidade? O que é mais importante? O que é mais importante? O que é mais grave se for feito errado? Eu, humildemente, acredito que você subir num púlpito para falar sobre Deus é muito mais sério, muito mais grave, porque, enfim, não sei explicar, mas pra mim isso é muito sério, gente. Isso é muito sério mesmo. Então, eu tô falando isso porque nos últimos meses aí eu tenho visto muita gente que não tem muito estudo, mas que se propõe a querer ensinar a Bíblia, cara. E assim, eu não tô sendo hipócrita, porque eu venho aqui e eu também leio a Bíblia, e no fundo eu tenho também essa intenção de ensinar. Mas assim, o tempo todo eu falo, tipo assim, gente, eu não sou o cara mais entendido de Bíblia, não. Eu não sou super exegeta, não sou. E eu não tô aqui para dizer o que é e o que não é. Eu tô aqui para dizer assim, olha, eu descobri essa forma de ler. E muitas vezes são formas de ler que quem assiste, quando vê meu vídeo, fala, caramba, eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha entendido que existia essa maneira de ler. Então, assim, eu falei aqui em algum dos vídeos que o meu objetivo nem era ensinar, assim, quem é Deus, ensinar perfeitamente. Não, eu não tenho essa presunção, vamos falar assim. Se eu puder pelo menos despertar no meu ouvinte que a Bíblia é muito mais do que ele imaginava, e que tem mais riquezas do que ele imaginava, minha missão já está cumprida, sacou? Eu sei que o meu papel é esse. Não adianta, eu não tenho condição de me responsabilizar pela educação bíblica de ninguém, pessoal. Ninguém. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo mais como um desabafo, porque, olha, a gente vive conforme escolhas que a gente faz, e a gente faz essas escolhas com base no nosso entendimento do mundo, da vida, etc. E esse entendimento, ele é construído a partir de coisas que a gente aprendeu, certo? Então você, criancinha lá, primeiramente você aprendeu muita coisa com seu pai, sua mãe, ou com quem criou você, com seus irmãos mais velhos, blá 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 blá. Beleza, então a gente aprende muitas coisas ao longo da vida e isso molda quem a gente é, entre outras coisas, tá? Só que eu acho que se você não chegou nesse ponto ainda, já tá na hora de você chegar nesse ponto de pensar, cara, será que o que eu aprendi a vida inteira tá correto? E para responder essa dúvida, a gente precisa entender qual é a melhor fonte para que a gente aprenda as coisas. Então, assim, ó, na minha igreja eu aprendi isso, isso, isso. Ok, mas a igreja, a sua igreja local, é a melhor fonte de autoridade para te ensinar alguma coisa? Eu acho que não é. Então qual que é? Cara, vai ser a Bíblia. Por que a Bíblia? Porque foi inspirada por alguém que tem muito mais autoridade do que a gente, que é muito maior do que a gente, que sabe muito mais que a gente, que é Deus. Então, assim, cara, eu tenho a Bíblia como a única, pra mim, tá? Vou ser sincero, a única fonte de ensinamentos verdadeiros que realmente são certos, pra mim é a Bíblia. Então, assim, é muito importante que eu entenda. Então não é qualquer um que, sem mais nem menos, vai chegar diante de mim
e vai querer me ensinar. Não é porque eu sou arrogante não, pessoal, é porque eu vejo que isso aqui é muito sério, muito sério. E assim, a Bíblia é um livro, não só é um livro grande, como é um livro difícil de entender, muito difícil. Então assim, se a gente fica perdendo tempo ouvindo alguém que não entende, e se a gente fica por aí acreditando em qualquer coisa, cara, além de você estar aprendendo errado, então você não está conhecendo de fato quem é esse Deus aqui, dessa Bíblia aqui, você ainda está perdendo tempo, porque você não vai, cara, você não vai, se você jogar tempo fora, você não vai conseguir aprender a Bíblia toda no nível mínimo que você precisaria, sacou? Então, assim, é mais um vídeo de desabafo, de alerta, tipo assim, pô, será que dá pra ouvir mesmo qualquer um que fala sobre a Bíblia? Será que é, assim, essa festa? Isso é muito sério, pessoal, muito sério mesmo. Eu pretendo nos próximos dias aí lançar mais vídeos sobre o Gênesis. E eu não vou ficar muito tempo no Gênesis não, tá? Porque o Gênesis é um livro muito difícil. E eu não tenho bagagem de estudo para abrir o livro do Gênesis e ficar 3, 4 meses ensinando tipo, as riquezas do livro, porque eu não consigo. Não consigo. Então, assim, não sei se você frequenta alguma igreja. E se por acaso você, em algum momento, percebeu ou achou que talvez eu saiba mais do que o pastor da sua igreja, então, assim, cara, é um sinal vermelho, entendeu? Porque eu não sei muita coisa não, pessoal. Não sei muita coisa. E eu, sinceramente, acho a Bíblia um livro incrível. Por isso que eu estudo ele. Não só por isso, mas... E, assim, tem muita coisa aqui, cara. Tem muita coisa. A Bíblia tem muita coisa incrível de você aprender. E não é porque coisas que aconteceram, não. São coisas que a gente consegue aplicar para hoje em dia. E você começa a enxergar a vida com outro óculos, sacou? Com outra lente. E isso muda absolutamente tudo. 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 Então, concluindo desses 12 minutos e meio de vídeo, vamos ter cautela ao ouvir, tá? Se ninguém aqui prega, muito bem. Então, não vou falar de ter cautela ao falar, que seria 1000 vezes mais grave. Mas vamos ter cautela ao ouvir. E pensar, será que é assim mesmo? Será que esse fulano que subiu ali tá falando? Será que é isso mesmo? Será que o texto tá falando isso que ele tá dizendo que o texto tá falando? E se possível você em casa vai e checa. E se tiver alguma dúvida, procure alguém que sabe mais. Se não achar ninguém, então ajoelha e ora e pede a Deus, assim, desesperadamente, para enviar alguém para sua vida que entenda do texto, porque é isso ou nada. É entender o texto ou nada. Se for para entender errado, é melhor nem pegar o texto. Meu ponto de vista. Tudo bem? Bom, não vou me delongar mais muito não, porque já tá dando quase 15 minutos de vídeo. Mas, assim, em suma, pra gente conseguir avaliar se o que alguém tá falando sobre a Bíblia está certo ou não, invariavelmente a gente vai precisar recorrer às ferramentas hermenêuticas. Então, estudar sobre exegese, hermenêutica, eu tenho um vídeo que eu já fiz aqui para falar sobre isso, é muito importante. É uma coisa que não é tão simplesinha, tão palatável de aprender, mas que nos tempos de hoje, cara, em que cada um tem direito à sua própria verdade, eu acho que se faz imprescindível, tá? Então é isso. Eu prometo fazer vídeos mais legais, lendo a Bíblia, tá? Pra não ficar só falando esse monte de coisa aqui que eu falei. Espero que vocês estejam bem e fiquem com Deus.